Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Vladimir Ortiz da Silva, a quem nós passamos a palavra. Por favor, Vladimir. Boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui para termos, nesta noite, a palestra do engenheiro Ricardo Lisboa da Cunha, né, que, antes de tudo, é um amigo da maioria de nós aqui do grupo, de longa data. Um militante e ativista da área ambiental, né, desde que começamos a discutir essas questões mais detalhadamente aqui no país. O engenheiro Ricardo Lisboa da Cunha nos falará hoje sobre o meio ambiente, avanços e retrocessos. O currículo do engenheiro Lisboa é um currículo enorme. Então, eu vou pedir licença a ele para dar uma resumida, né? Eu mesmo já fiz esse resumo, porque senão a palestra seria lá pelas 10 da noite, de tão grande que é o currículo do engenheiro Ricardo Lisboa da Cunha. Mas, sucintamente, o engenheiro Ricardo é engenheiro mecânico pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é mestre em engenharia sanitária e ambiental pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele foi bolsista da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e OMS, Organização Mundial da Saúde, em estágio por mais de 6 meses nos Estados Unidos, estagiando nos principais órgãos da questão ambiental, de emergências ambientais, de acidentes ambientais. Também estagiou em órgãos de pesquisa e atuação em emergências ambientais no Canadá, na França e Alemanha. Foi diretor da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEMA, do Rio de Janeiro, e atua hoje como consultor ambiental para diversos organismos nacionais e internacionais. Atua não apenas hoje, mas já vem atuando de longa data. Em síntese, o currículo do engenheiro Lisboa é este. E, assim, agradecendo, não é, ao convite, que muito nos honra, passo a palavra para ti, Lisboa. Muito obrigado pelos elogios, doutor Vladimir. Concordo inteiramente que conheço Vossa Senhoria de longa data, desde uma audiência pública da Fátima, no terminal portuário lá de Joinville, lá na Baía de São Francisco. E o Paulo Regis, também um procurador que participou de muitas discussões, digamos, técnicas, e que acrescentou muito ao que vou falar a vocês dois. Agradeço o convite. O meu currículo é passado, porque eu trabalho para frente, então vamos ver se a gente consegue os avanços e os retrocessos. Eu acho que eu vou começar definindo os avanços e os retrocessos. Vamos iniciar com os avanços. Os avanços que contribuíram efetivamente em fatos, documentos e personagens para o progresso do controle ambiental no Brasil. Isso é o que eu chamaria de avanços. E o retrocesso, os atrasos, desvios, política, e que contribuíram para retardar ou tentar anular o processo progressivo e tecnológico desta ciência que trabalhamos todos nós. Muito bem. Definido isso, começamos
com uma época antiga, com a Conferência da ONU de Estocolmo, de 72, chamada Cúpula da Terra. 100 países compareceram, inclusive o Brasil, de 5 a 16 de julho de 72. Essa cúpula foi uma das primeiras sobre a temática de meio ambiente, que incluiu meio ambiente humano, que incluiu a criação do PNUMA. O PNUMA foi criado nessa Conferência de Estocolmo. A poluição atmosférica foi apreciada, a exploração de recursos naturais, e se criou o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas a importância dela para nós é muito maior, porque o Brasil não só assinou, foi um dos 100 países que assinaram essa conferência, como ratificaram na obrigatoriedade de criar um órgão ambiental a nível nacional para dar continuidade ao que estava previsto nos assuntos que foram discutidos e aprovados nessa cúpula chamada Cúpula da Terra. E assim, prosseguindo, se criou a SEMA. Quem foi que criou a SEMA? Bom, o presidente que assinou foi o Médici, né? Já estávamos no terceiro presidente da Revolução. E ele teve a felicidade de convidar o Paulo Nogueira Neto, um professor de História Natural, bacharel em História Natural e advogado também de São Paulo, vivendo em Piracicaba. O Paulo Nogueira Neto, excelente pessoa, que todos nós conhecemos, ele deu início à Secretaria Especial do Meio Ambiente como secretário da Secretaria Especial do Meio Ambiente. E ficou lá a partir de 73 até digamos, 85, 12 anos. Nesses 12 anos, ele convidou para procurador uma pessoa que agora o nosso amigo aqui, o Paulo Regis, vai ter que confirmar, que é um grande amigo dele, o Paulo Afonso Lemes Machado, para procurador dessa entidade. E essa figura jurídica de direito ambiental, porque até aquela data chamava-se direito ecológico, ele é que trocou para direito ambiental, muito oportunamente, né? Ele construiu praticamente o acervo legislativo da SEMA, a base, a obra-prima dele foi a 6.938 de 81, que é a chamada Política Nacional do Meio Ambiente, e essa política sobrevive até hoje. Teve algumas modificações pela Constituição de 88. Eu vou apresentar a Constituição de 88 no artigo 255, só para uma recordadazinha. Os meus assessores estão à distância. Franco, por favor. Constituição de 88. Criação da SEMA, exatamente. Suspende aí, por favor. A tecnologia faz isso. O camarada a 30 quilômetros de distância está comandando aqui o processo. Cadê? Sumiu? Está chegando. Suspende. É o decreto 73.030 de outubro de 73. Paulo Nogueira ficou de 73 a 85, ainda o procurador jurídico dele, Paulo Afonso Leme Machado, um jurista fantástico, que o direito, eu tenho o livro dele de Direito Ambiental Brasileiro,
que é uma preciosidade, porque ele reuniu a segunda edição desse livro já está de acordo com a Constituição de 88, que teve alguns documentos que tiveram que ser modificados em função da Constituição de 88. Mas vejam bem, tudo isso, efetivamente, com base, foi criado porque o Brasil ratificou a reunião da ONU de 72, lá na Suécia, né? Em Estocolmo. Muito bem. O Paulo Afonso Leme Machado, ele criou toda a base legislativa que se iniciou nesse país, pediu a ajuda dos procuradores. Eu conheci ele mais oportunamente numa visita a Porto Alegre, na casa do nosso amigo aí, do Paulo Regis, portanto, amigo dele. E era um seminário, se eu não me engano, que nós fomos para discutir exatamente esses assuntos, né? Então, eu estou falando dos avanços. Para falar nos avanços, eu tenho que falar no controle ambiental e nos documentos que propiciaram isso. Essa 6.938 é preciosa. Ela não só criou o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, como criou o CISNAMA. O CISNAMA, a União dos Órgãos Ambientais Estaduais, para que a política fosse uníssona em todo o Brasil. Isso é um avanço fantástico. Foi uma coisa maravilhosa. Ela está viva ainda, está viva, com as pequenas modificações, não, grandes modificações. Bom, em termos internacionais, o Brasil, com a presença na Conferência de Estocolmo, da qual eu participei das reuniões do Itamaraty com Haroldo Matos, Vitor Coelho, Roberto Mariano da Silva, a FEMA não existia. Eu era chefe da Divisão de Controle de Poluição do Instituto de Engenharia Sanitária da Sursan, criado pelo Lacerda. E então fui chamado pelo Haroldo e lá encontrei o Vitor Coelho, que é o homem que comandou a despoluição na Baía de Guanabara e era meu colega de turma de engenharia. Eles, infelizmente, foram tirados do mapa pela Covid-19, como tirou o Maggioli, Paulo Maggioli, como tirou o Vitor Coelho, como tirou o Evandro Rodrigues de Brito, também presidente da FEEMO, diretor da SEDAI. Não resistiram à Covid. E eu fiquei só 10 dias no hospital e voltei, consegui voltar. Essa é uma história que eu poderia contar depois, não agora. Bom, então, na parte internacional, o Brasil se colocou num avanço muito grande, enquanto outros países, como os Estados Unidos, davam um retrocesso, porque o protocolo de Quioto não foi assinado pelos Estados Unidos e coisas assim. E o Brasil fez o nome dele. A Rio 92 foi um convite da ONU para estabelecer aqui uma conferência, entendeu? Que foi um sucesso. Depois ela foi para Joanesburgo, na Rio +10, entendeu? Então, quer dizer, isso tudo, o nome do Brasil está, e o controle ambiental se desenvolvendo. Então, essa história está ligada aos avanços. Os avanços, ou melhor, os avanços estão ligados a essa história. O desenvolvimento sustentável surgiu na Rio 92. Não é produto da Rio 92. Foi a ministra da Noruega, a
Harlem Brundtland, em 87. Gross Harlem Brundtland, ela criou essa palavra sustentabilidade num relatório da ONU que ela fez, que entrou na Rio 92. Desenvolvimento sustentável entrou na Rio 92 e pela Agenda 21 foi avaliado na Rio+10. Então, nós já tínhamos uma projeção internacional discutindo a nível mundial. Isso é muito importante, entendeu? Enquanto isso, o Brasil progredia com o CISNAM e o CONAMA, e a Constituição de 88, ela é muito interessante, o artigo 225. Estou certo, Paulo? Artigo 225. Então, é o artigo 225. Franco, mostra, por favor, o artigo 225. Vamos recordar aí essa turma que está aposentada, aí o artigo 225. Constituição de 88, artigo 225. Ela é muito bem feita e deixou um artigo fundamental que teve que ser adaptado a 6.938, teve que ser adaptada a essa parte. Bom, daqui a pouco ela aparece. O importante é o seguinte, que a parte internacional teve uma importância fundamental no crescimento da tecnologia brasileira de controle ambiental. Está aí. Bom, apareceu. A Constituição de 88. Aumenta, por favor. Aumenta o tamanho. Isso. Então, essa questão, ela tem vários artigos: preservar, restaurar, definir as unidades da federação, espaços territoriais, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético. Quer dizer, isso em 88, minha gente, entendeu? No século passado. Nós já estamos falando em integridade do patrimônio genético do país. Está vendo? Aí a gente pode falar depois nos retrocessos. Né? Bom, muito bem. Quem foi na Conferência de Estocolmo? O Itamaraty pegou um documento nosso, que eu também contribuí, Haroldo Matos, Roberto Mariano, Vitor Coelho, eu e outros fizemos um documento de meio ambiente, entregamos ao Itamaraty e exigimos que uma pessoa da área técnica fosse a essa conferência. Quem foi? O médico Fausto Pereira Guimarães, da Fiocruz, que depois foi trabalhar com o Vitor como assistente na FEEMA e ficou o tempo todo até se aposentar. Uma pessoa fantástica e grande representante. Bom, esses foram os avanços. Eu não sei se vale a pena citar, eu vou lhe citar algumas coisas, que ainda tenho 5 minutos, citar alguns documentos que foram básicos, trabalhados por essas equipes, porque o trabalho era conjunto. O CONAMA reunia-se com os representantes da sociedade civil, dos sindicatos, dos órgãos ambientais estaduais, chamavam a gente. Paulo, é verdade ou não é? Hein, Vladimir? Todos nós comparecíamos a Brasília e eles pagavam as nossas diárias. Não precisava os nossos órgãos pagar, não. Eles mandavam a passagem para a gente ir lá discutir com eles todas as modificações. Assim, eu botei em ordem cronológica alguns documentos fantásticos. Vamos botar em ordem cronológica. Está aqui. Lei da Vida, Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 98.
e pelo decreto de 99 que botou ela em funcionamento. Quem assinou essa apresentação dessa lei? José Sarney Filho, o gordo, né? O filho do Sarney. Então, isso em 99, nós estamos em 99 ainda. Pulando, eu selecionei alguns textos que eu achei que são fantásticos. 2000, na realidade, eu trabalho com alguns deles. Lei 9985, de julho de 2000, o SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Quem assinou essa lei? Marco Maziel e José Sarney Filho. Então, foi em 2000. Isso é um negócio que fizeram uma classificação das categorias em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. E o resto foi todo enquadrado, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, ou era um ou era outro, era um ou era outro. Essa classificação é fantástica. Deu para... Depois, isso passou para os estados e municípios e se criou, então, um sistema de preservação ambiental fantástico com o SINUC. Isso está em vigor até hoje, a partir de 2000, e fez o seu nome. Outra que eu selecionei, muito importante, foi o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Desculpa, Política Nacional de Resíduos Sólidos. É de Lei 12.305, de agosto de 2010. Quem assinou? Lula e Rafael Favetti. Já é da fase do Lula, 2010, mas é um documento fantástico. Aqui tem coisas que tem as definições da logística reversa. A logística reversa é um negócio importantíssimo, é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações e procedimentos destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial que promoveu aqueles para reaproveitamento dentro do seu ciclo produtivo. Isso foi importantíssimo, essa logística reversa. Eu separei aqui para dizer a importância disso no contexto. Outra que eu separei, o meu tempo já está se esgotando, eu também estou quase chegando ao fim, eu calculei certinho, com a ajuda do Franco aí. Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011. Quem assinou? Dilma Rousseff, Francisco Gaetani. Essa lei, na realidade, é a CONAMA 237, de dezembro de 97, Vladimir, que nós discutimos lá do terminal portuário de Itapuá, na Baía de São Francisco, que estava sendo aprovado naquela época, de 97 a 99, estava se usando a 237, que é um documento muito interessante. Ela absorveu a 237 e tornou-se uma lei complementar da Dilma Rousseff. É um documento muito importante, porque ela dá os limites entre o que o município, o Estado e o governo federal e o IBAMA têm que licenciar, o que não tem, quais as competências. É um negócio muito importante, está em pleno vigor. Para terminar, eu vou falar em outro documento muito importante, que está aqui, eu não deu tempo de botar para vocês verem, mas nem preciso, todos conhecem. O Código Florestal de 4771 de 65, eu tinha 15 anos de idade, eu
e o Paulo Regis. Paulo Regis, você tinha 15 anos em 65. O Paulo faz aniversário no mesmo dia que eu, então eu tenho certeza disso. Aí o que aconteceu com essa lei florestal foi revogada pela nova lei florestal, a 12.651, de 25 de maio. 25 de maio é sempre um mês importante para nós e para essa legislação. 25 de maio de 2012. Muito bem. Ela revoga a 4771. Ela tem no artigo 4, eu separei algumas coisas aqui, a declividade acima de 45% é proibida a construção, isso é muito importante. A faixa marginal dos rios de largura de 30 a 500 metros, é muito importante essa faixa marginal de proteção, a APP, né? Lagos em torno de lagoas naturais, 100 metros em zonas rurais, 30 metros em zonas urbanas, e vai por aí. Quer dizer, é uma legislação da mais alta importância, em pleno vigor. Tá? Então, ela foi regulamentada pelo 7.830 de outubro de 12. Bom, minha gente, eu terminei aqui o nosso prazo, são 7 horas, e quero dizer ao comandante aí da Amicus, o doutor Vladimir, que estou à disposição para as perguntas, tá? E tenho o máximo prazer de responder aos amigos e a quem quer que seja. Esses assuntos que eu levantei não são da minha especialidade. Da minha especialidade, a gente que vive o meio ambiente a vida inteira, todos esses assuntos são fáceis. Mas a minha especialidade nesse século atual é produto perigoso, transporte, armazenagem de resíduos. Eu estou nessa área de produtos perigosos, plano de emergência. Eu estagiei no exterior e peguei essa tecnologia e estou hoje trabalhando nela. Um dia eu conto essa história em outra palestra. Mas eu quero agradecer a vocês e estou à disposição. Muito bem, Lisboa. Excelente a tua manifestação e que nos faz, principalmente me fez, né, retomar aqueles tempos, né, em que militamos conjuntamente na busca de estabelecimento da política ambiental no país. Não é? Tu lembrastes bem, né, que daí antecede até a minha participação, mas que tu tiveste o início, né, em 73, com a criação da SEMA pelo Paulo Nogueira Neto, né, e o início da participação do Dr. Paulo Afonso do Leme Machado. Até quando tu referistes, né, aí o nome dele, o livro, até fui aqui buscar. Essa é a segunda edição. Mas, meu querido, essa aqui, ó. Pois eu vou ler aqui, ó. Ao prezado amigo Dr. Vladimir Ortiz da Silva, diretor-geral da Fátima, relembrando nosso convívio no CONAMA, cordialmente o autor, Paulo Afonso Leme Machado. Florianópolis, 30 de junho de 1988. Vejam. Eu queria te mostrar o meu, que é igual. Bom. O livro dele, mas eu tenho assim, ó, ao ilustre Ricardo Lisboa, eminente cientista ambiental, que alia o saber à cordialidade com o apreço do autor, Paulo. Ele foi mais benevolente, hein? Isso, Porto Alegre, 7/6/09. O Paulo Regis estava nesse dia, no mesmo lugar. Foi em 2009 agora? Foi mais recente.
Só para lembrar, a edição atual do livro que vocês estão mostrando e referindo já está na 28ª edição, foi recentemente lançada. Sim. Pois é, não sabia, tá vendo? Fiquei na segunda. Mas Estou olha, falando da é primeira uma aqui. grande, o maior jurista ambiental brasileiro, sem dúvida nenhuma. Mas eu só estou dando de passagem, né, o que tu havias referido tanto ao Paulo Nogueira Neto quanto ao Paulo Afonso Lé Machado, e também, né, me chocou bastante, né, quanto referiste aí, que os nossos companheiros aí, o Haroldo, mas o Haroldo não, né, foi o Vitor Coelho, mas outros aí foram levados pela Covid, né, este Pois ano. é muito Não, o Evandro, né, o Evandro, né, O estivemos Evandro, juntos com ele. inclusive, trabalhava de consultor comigo na H-Lisboa, fazia uns textos maravilhosos, era diretor de esgotos da SEDAI, morreu. Tem Eu não acreditei. a esposa dele era bióloga da FEMA, A né? Eliana. Eliana, exato. Mas essas reminiscências aí são boas para a gente conversar em outro momento, né? E eu vou deixar que os participantes tenham condição de também efetuar perguntas para ti. O primeiro que levantou a mão foi o Mauro. Mauro, contigo a palavra. Obrigado, Vladimir. Lisboa, muito bom te ouvir novamente depois de todos esses anos. Mas eu não quero deixar tua vida muito fácil. Nós temos bastante leis no país, mas eu vou até deixar para o Mário fazer a pergunta, vou obrigar ele a fazer a pergunta na área de resíduos, que nós temos muita lei, mas não temos nenhum incentivo governamental, seja econômico, enfim. Mário, deixa para o Mário depois, para o cumprimento das leis. E eu noto assim, que todos esses anos, desde 72, nós nunca tivemos órgãos ambientais realmente fortes, né? Sempre foram mais ou menos. Nós tivemos a própria FM, a CETESB, bem melhores no passado, né? E a minha pergunta provocativa para ti, agora tem esse negócio de autolicenciamento, sem que os órgãos ambientais tenham condições de ver se são cumpridos ou não. Mas a minha pergunta provocativa para ti é: a fraqueza dos órgãos ambientais atrapalha teu trabalho de consultoria, tua empresa? Por favor, me repete esse final. Eu te pergunto se essa fragilidade, fraqueza dos órgãos ambientais, principalmente estaduais, atrapalha a tua vida como consultor. Ela seria muito melhor com órgãos ambientais mais fortes, mais efetivos. Agradeço ao colega Mauro Moura, que eu conheço o seu trabalho parcialmente, mas conheço, dentro da minha área também. A fragilidade dos órgãos ambientais é agora, Mauro. Os órgãos ambientais, a CETESB, a FEMA, o INEA, a FEPAM, a primeira geração, que fomos nós, desses órgãos, está aí, ainda consegue se reunir aqui na Amicus algumas pessoas, mas a primeira geração era mais preparada, entendeu? Agora, o pessoal que entrou na política, pela política, eles não tinham treinamento, que eles vão aprendendo aos poucos, então isso reflete no trabalho das pessoas, entendeu? Digamos, é um retrocesso, porque eu, por exemplo, entrei para o Estado por concurso, fiz concurso e passei. Eu me candidatei no concurso em engenharia sanitária e passei. Então, fui designado para o Instituto de Engenharia Sanitária. Então, não é a mesma coisa de uma pessoa receber uma penada e entrar pela janela num órgão desses, entendeu? Então, isso tudo, nós temos descendência disso, desde os portugueses, e o que acontece é que a gente
podia fazer isso com... você não pode anular a política, não pode anular as coisas, mas você pode fazer com parcimônia, com racionalidade, com temporalidade, quer dizer, não que prejudique o órgão, entendeu? Então, isso é feito de uma maneira boa em alguns e uma maneira péssima em outros, certo? Infelizmente, a gente tem que falar isso. Eu não gostaria de falar nem de dar exemplos, mas é um negócio que todos nós conhecemos, entendeu? Quem lida em serviço público ou lidou. Agora, eu fico do outro lado, quer dizer, eu estou, como empresa, a minha empresa ainda está viva, embora com os 82 anos, vou fazer agora junto com o Paulo Regis, então, só a data, não é a idade, a idade é minha. Então, eu ainda consigo trabalhar, porque basta a cabeça funcionar. Se o corpo não funcionar, não interessa. Eu anteontem estava aqui, ó, sabe o que é isso? Você sabe, isso aqui eu estava tomando soro lá na emergência do Unimed, porque eu tive uma desidratação, uma disenteria, um caldo de cana que eu me meti a tomar aí. Conclusão, quase morri, pô. E me prejudicou o trabalho. Eu queria deixar, no final desse troço, eu queria entregar um documento pronto com a palestra, mas, infelizmente, não foi possível, porque foi anteontem que eu tive essa desidratação e ontem eu estava me sentindo muito mal para poder trabalhar. O resto foi a cabeça funcionou e eu consegui falar alguma coisa do que eu pensava, tá? Mas, então, eu atribuo a algum retrocesso ao processo político, tá? O processo político é uma coisa difícil, porque eles tomam compromissos políticos e não querem saber se o órgão aguenta, se é de mais, se é de menos, e fazem porque está na véspera da eleição, ou está por isso, ou está por aquilo. E os órgãos sentem muito isso, não fazem os treinamentos, a escala de treinamento das pessoas na hierarquia normal da carreira, entendeu? Eu acho que é um dos motivos muito grandes dos órgãos. E agora, com a visão contrária, eu precisando trabalhar com os órgãos ambientais, a gente sente outro problema que eu só vou citar o nome, não vou dizer onde acontece, mas que eu sofro muito, que é a corrupção, entendeu? Corrupção. Esse é um outro fator de denegrir, de diminuir, de tirar a velocidade e retroagir, o retrocesso dos órgãos ambientais. Não sei se você concorda, mas eu tenho uma nítida visão de que a corrupção atrapalha muito, pelo menos como empresário, nessa segunda fase da vida, eu sofro muito isso. Enfim, é a vida, né? Essa tem no mundo inteiro. Obrigado, Lisboa, pela resposta à provocação. E essa questão da corrupção eu senti na carne em 2006, inclusive, fui afastado da diretoria técnica da FEPAM para uma investigação desse tipo, né? Mas, graças a Deus, a Lava Jato prendeu todo mundo. Obrigado pela resposta. Obrigado, digo eu, pela pergunta. Muito bem. O Valdir Lage está com a mãozinha levantada. Não sei se ele quer fazer alguma pergunta. Queria uma pergunta rapidinho. Vai lá, Valdir. O Lisboa responde rápido. Bom, o histórico que você fez, Lisboa, é fantástico, isso aí não resta a menor dúvida. A gente conhece, mas precisa se lembrar de tudo isso que aconteceu, dos documentos que você mencionou, que na grande maioria deles são efetivamente muito bons. O que falta para a gente, às vezes, é cumpri-los, mas, na verdade, os documentos, se são muito bons, são consistentes, eles são documentos feitos por pessoas inteligentes.
e nos momentos certos. Agora, já como você é do Rio, aí eu até queria pegar isso como um exemplo, já que, no caso, a FEMA foi aí uma das desbravadoras, né, dessa questão toda ambiental no Brasil, não ela e mais algumas instituições, mas a FEMA foi realmente, de fato, uma das desbravadoras do tema, do assunto, e sabendo como a gente... o que acontece hoje, por exemplo, na ex-FEMA e atual INEA, e que, efetivamente, também já aconteceu aqui e ali, no outro estado do país, numa situação assemelhada a essas mudanças que são, efetivamente, políticas, a gente sabe disso, quase sempre se aproximando dos processos de votação. Eu queria pegar esse exemplo e, tomando ele para as demais, se não todas, pelo menos a maioria, das instituições brasileiras, e perguntar se você, colocando na balança hoje, essa questão de avanços e retrocessos, né, que a gente tem na questão ambiental, hoje a balança estaria tendendo mais para onde? Para o avanço, com tudo aquilo que a gente já fez, que já conseguiu evoluir, ou com o retrocesso, ou seja, jogando por terra tudo aquilo que a gente conseguiu fazer. Então, aí eu estou citando mais, pegando mais o gancho do próprio estado do Rio de Janeiro, sem desvincular dos outros estados. Mas para que lado a balança tenderia mais hoje? Para um lado ou para o outro? Qual deles? Avanço ou retrocesso? Bom, agradeço a sua pergunta. Ela é muito regional e específica, entendeu? E eu falei a nível geral para o Mauro muita coisa. Agora vou ter que falar especificamente o que não me agrada muito, porque falar em FEMA, do avanço, falar nos retrocessos depois da FEMA com o INEA, também não me agradam. Então, mas eu vou pedir licença um minutinho, pegar um documento só e vou responder a sua pergunta. Okay. O Mauro disse que ia fazer uma pergunta difícil, eu quis fazer uma mais difícil ainda. Deixasse ele... Não é? Ele que se vire, né? Ele que se vire. Valdir, Diego, vou responder. O que você está me perguntando é se, em trocando palavras, se a transformação da FEMA, a extinção da FEMA e a criação do INEA tiveram avanços ou retrocessos. Isso é uma pergunta difícil, não difícil para responder, difícil para responder. Eu peguei os dois como um exemplo, tá, Lisboa, para generalizar a questão, o que é difícil, claro. Não, pois é, mas eu vou conversar com você. Vamos começar, vamos ver um aspecto, o aspecto do sistema de licenciamento. O sistema de licenciamento, que começou na 6.938, lá no IBAMA, na SEMA, no IBAMA, ele, no órgão ambiental, nos órgãos ambiental da região Sudeste, tiveram a sua especificidade. Ou seja, a Constituição de 88 dá margem a você legislar sobre o mesmo tema federal, desde que seja mais restritivo e sobre assuntos locais, certo? Não pode ser assuntos de outros lugares. Isso está na Constituição de 88. Então, a FEMA, por exemplo, entregou um sistema de licenciamento de atividades poluidoras ao INEA chamado SLAP, um sistema que foi discutido em vários lugares. Eu discuti na FEPAM, discuti com o Vladimir. No fim, implantamos cada um o seu sistema com poucas diferenças, mas um pouco mais restritivos do que o federal. Bom, o que acontece é que, a partir da criação do INEA, foi por isso que eu fui apanhar o folheto aqui, o INEA resolveu criar o SLAM,
Sistema de Licenciamento Ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Então, pegou o SLAP e criou o SLAM. O que era o SLAM? O SLAM enquadrou as atividades e empreendimentos em classes e criou tipos de licenças muito interessantes. Foi uma reforma bem feita. LP, LI, LO, mas criou a licença prévia de instalação conjunta, criou a licença de instalação e operação conjunta, a licença ambiental simplificada, a licença ambiental de recuperação, a licença de operação e recuperação, documentos de averbação, autorizações ambientais, certidão ambiental, outorga direito de usos hídricos, termo de responsabilidade técnicas de gestão ambiental, termo de encerramento. Então, tem até esse folheto bonito que não deu tempo, ontem eu estava muito ruim, não deu tempo de eu colocar na mão do Franco para ele botar aí para vocês verem. Mas esse SLAM foi um aperfeiçoamento, sem dúvida nenhuma. Bom, não satisfeitos com isso, o SLAM foi criado por decreto em 2 de 12 de 2009, implantado em 2010. Quando chegou agora, em 2019, implantaram outro sistema, o CELCA. O CELCA, veja só, o CELCA é o mesmo sistema, as mesmas licenças, só que começou a abrir espaço. As diretorias de licenciamento, por exemplo, podem criar um diretor adjunto técnico. Quer dizer, eles podem botar uma pessoa de fora e botar um diretor e um diretor adjunto técnico, quer dizer, abrindo espaço político, certo? O que nós já comentamos com o Mauro. Então, não havia, a meu ver, necessidade nenhuma da criação desse CELCA agora em 2019. O que ocorre, então, é que o sistema ele cresceu aonde? Na tecnologia, não, porque os documentos, a NT 210 está na revisão 10, quer dizer, devia estar na 20, que a poluição industrial, os parâmetros. Então, essa questão ficou tecnicamente parada, mas é politicamente aberta, né? Então, essa é a minha crítica no sentido de... Quer dizer, aí eu diria que tem avanços e retrocessos. Eu citei o avanço pelo número de licenças, pelos documentos fornecidos, e os retrocessos porque abriu espaço, na realidade, se abriu espaço para a política. Bom, era isso que eu queria responder. Eu estou a 5 minutos aqui do meu tempo e gostaria de dizer o seguinte, que nós deixamos outra questão, Valdir, que é a NT 200, não só eu citei a NT 210, que fui eu que eu era diretor do PRONOL, do Programa de Normalização, até a última data de expirar, a FEMA, e deixei na revisão 10. Hoje, que revisão que está a NT 202? Você saberia me dizer? Eu confesso a você que não me lembro. Está na revisão 10, pode conferir. Então, o que acontece é o seguinte, tecnologicamente, não sofreu avanços, entendeu? Mas abriu espaço político. Esse é o que eu quis chamar a atenção de você, entendeu? Não estou recriminando ninguém, acho um trabalho, tanto do SLAM quanto da CELCA, um avanço muito bom, só que abriu outros espaços que não estavam previstos, tá? Era isso. Eu queria deixar ainda
Só um pouquinho, Lisboa. Para alguma pergunta, doutor Vladimir. Ainda tem o nosso companheiro do grupo, o Eduardo, falar. Vamos lá. Posso perguntar? Estão me ouvindo bem? Claro. Agradeço muito a sua palestra, professor Ricardo. Sou testemunha aqui com os meus amigos, né, da área ambiental, do seu trabalho. O livro também do professor Paulo Leme. A pergunta que eu faço é a seguinte: considerando a questão geopolítica, na verdade, que extrapola um pouco a questão do Brasil, na questão ambiental, a geopolítica atualmente, que essa guerra da Ucrânia e coisas que estão acontecendo no mundo, elas mexem na área ambiental, social, político e econômico. Aí o senhor fala que a questão política que estaria, de certa forma, atrapalhando as questões técnicas dos órgãos ambientais nacionais. Mas como o meio ambiente não é só do Brasil, ele é do mundo, e considerando a questão geopolítica atual, que está afetando a questão alimentar, né, a questão não só também da energia, que são as coisas que o Brasil é potencial, né, um player principal, o Brasil, na área energética e na área alimentar, eu perguntaria, com a sua experiência e a sua conhecimento de causa, o senhor acha que, devido às questões geopolíticas atuais, o meio ambiente do Brasil vai tender a ter uma preservação mais adequada? E lei tem bastante, como disse o Mauro, né? Aliás, eu, como advogado, digo que nós precisamos revogar metade das leis e cumprir a outra metade que fica boa. Aí, as leis que foram feitas, o que possam vir a ser feitas, qual a sua opinião sobre o Brasil nessa questão geopolítico-ambiental? Muito boa pergunta, Eduardo. Eu estou um pouco em cima da hora, mas eu vou pedir até para mostrar uma imagem para você, viu, Franco? Para mostrar a imagem do desmatamento. Não, do FNMA. Mostra a imagem do Fundo Nacional de Meio Ambiente. O Fundo Nacional de Meio Ambiente foi criado para, em 1989, como o mais antigo fundo ambiental da América Latina. Ao longo de sua história, foram 1.450 projetos sociais aprovados e tal, e vai por aí. Esse fundo foi ameaçado agora pelo processo político. Vamos lá, Franco. Vamos mostrar. O Supremo Tribunal Federal, mostra aí, esvaziou o Conselho do Fundo Ambiental. Ficou um pouco claro isso aí, não sei por quê. Tá bom. Tá bem? Dá para vocês lerem? Sim, tá bem. 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal derrubou hoje o decreto do presidente que esvaziou o Conselho do FNMA, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. A decisão se reinsere a sociedade civil no colegiado responsável por direcionar recursos para políticas ambientais. Os ministros também derrubaram outro ato do governo federal e o site está aqui, se vocês quiserem aprofundar isso. Isso é recente, tá? Foi agora no dia 28/4, de 15 horas, atualizado em 28/4 às 22 horas. Colaboração do OL de Brasília está nesse site. Bom, tem um outro aqui do Supremo cancelando. O outro decreto que o STF se manifestou contrário foi com a retirada dos governadores daquele Conselho da Amazônia. Pois é. Franco, bota isso aí, por favor.
É isso mesmo, exatamente. Essa aí é a redução, né, É, do sistema de concessão de licenciamento. licença ambiental para empresas de... não, não é esse aqui. Bota o outro, Franco. Bota o desmatamento. O desmatamento, por exemplo, do INPE informou que foi o pior desde que começou, desde 2016, o desmatamento na Amazônia. Então, essas coisas... Só para ilustração, entendeu? Eu achei uma coincidência, é porque o Amazon publicou ontem que abril deste ano foi o maior desmatamento que teve na Amazônia neste mês, né? Foram 1.197 quilômetros quadrados. E o engraçado é que isto é exatamente a área da cidade do Rio de Janeiro, onde vocês moram. Pois é, muito boa a comparação. Bota a opinião do vice-presidente aí, por favor, Franco. Enquanto ele não bota, eu acho que essas coisas são todas pertinentes. O retrocesso que está havendo entre na interseção política no sistema ambiental, entendeu? Isso é muito ruim, embora tenha sido corrigido pelo Supremo Tribunal Federal, que anulou, mas, de qualquer maneira, é uma situação ruim. E a política entrou, rapaz, é uma coisa terrível. Todos nós sabemos disso. Franco, não deu para botar, não? A opinião do nosso vice-presidente, ele está com as mesmas notícias, o Flávio. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu estou passando do tempo, é isso. Tenho que encerrar. Vladimir, infelizmente, vamos encerrar. Não, mas eu acho que ficou bem posta, né, as tuas colocações, né, esse período agora de discussões também conseguimos avançar, mas esse tema, né, que nós militamos é um tema que suscita vários questionamentos. Tá? Então, certamente, este momento agora é um momento de uma reflexão sobre determinados assuntos desse universo que nós temos, né? Sobretudo no conhecimento de cada um que compõe esse grupo. Tá? E tu viesses muito bem a brilhantar, né, todo esse conhecimento que a gente procura ter. Nós só temos que agradecer, né, esse convívio contigo aqui, né, retomando o contato e também te convidando, né, para participar, que nós adotamos esse tipo de palestra, no mínimo 2 vezes por mês, e gostaríamos, né, de contar com a tua presença, do Franco, do Lágio também, né, quando tiverem disponibilidade e tempo, para se agregarem a nós, né, e darem a contribuição de vocês, que sempre é muito rica. Eu lamento que o tempo, né, seja inimigo, né, de que nós possamos aprofundar mais, mas realmente foi muito boa, né, a tua participação, e nós só temos que agradecer. E para que tu finalize, né, Ricardo, eu te agradecendo, depois o Paulo Regis vai fazer o encerramento, que tu, já que apareceu esta mensagem aí do Pelo menos o nosso vice-presidente é honesto, né? Sim. Pelo menos declarou.
Eu não consegui, eu separei material para falar das queimadas, mas eu não foi possível, viu, por causa do tempo. Mas é um problema tecnológico, mais tecnológico do que político, eu acho. Mas isso fica para outra ocasião. Sem dúvida. Muito obrigado, hein? Isso em meu nome, em nome dos companheiros que vieram através de mim. O Valdir, me parece que fez uma pergunta engraçada, porque quis saber do órgão que ele trabalha, né? Ficou meio complicado. Mas, enfim. Ô, doutor, eu tentei generalizar, eu peguei um exemplo aí de um órgão que você conhece, mas sabendo o que acontece também, eventualmente, aqui e ali, né? Não, mas foi pertinente. Agradeço, então, a todos e estou à disposição sempre. Nós que agradecemos a presença dos cariocas também, o Zé Franco, o Laje também, que vieram a brilhantar esse nosso encontro. E a ti, especialmente, muito obrigado, Lisboa. Obrigado, eu. Paulo Regis, para encerramento. Muito bem, Vladimir. Nós queremos expressar a gratidão ao engenheiro Ricardo Lisboa da Cunha pela instigante palestra, a qual versou sobre o tema meio ambiente, avanços e retrocessos. Agradecemos e registramos a participação dos gestores da Amicus, bem como das seguintes presenças: José Franco, do Rio de Janeiro, participando do Rio de Janeiro, Valdir Lage, de Maricá, Andréia Lisboa, do Rio de Janeiro, e Heloísa Machado Rosa da Silva, de Noiva do Mar, município de Xangri-Lá, aqui no Rio Grande do Sul. Por derradeiro, informamos que o nosso próximo encontro será na segunda-feira do dia 30 de maio, no horário das 18h30 às 19h30, onde nós vamos contar com a presença e a palestra do professor Edgar Kirchhoff, que fará uma abordagem sobre o tema relacionado com tecnologias no âmbito dos estudos culturais. Amigos, os nossos trabalhos estão encerrados. Desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Até breve. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Parabéns, Lisboa. Boa noite. Parabéns. Muito obrigado. Boa noite, parabéns. Excelente. Obrigado pelo convite. Um abraço, Lisboa. Tô com saudade da sopa de cebola da Verinha. Tá bom, ela estava ouvindo aqui. Pô. Obrigado. Um abraço para você, Vitor. Abraço.